Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí de volta. Queria agradecer imensamente Irene e convidá-la, Irene Peixoto, professora da Escola de Belas Artes, da UFRJ, vinculada a 2 programas, o programa de Design e das Artes Visuais. Então, vai ser um prazer tê-la aqui com a gente. Irene, venha. Obrigada. Bom, a gente vai começar... Sobe aqui, só um minutinho. Bom, a gente vai começar essa mesa. Vou chamar aqui, nós teremos 2 palestrantes, né, os designers e artistas, o professor Dietmar Offenhuber e a professora Doris Kosminski. Tá? Vamos começar com o professor Dietmar, por favor. Só uma pequena introdução, quer dizer, essa mesa ela vai trabalhar sobre a questão da poluição, tá? E as 2 obras, Rastro de Poluição e Gestagrama, vão abordar esse desafio global e mostrar como é que isso pode ser tratado, além de uma forma contundente e impactante, mas também poética. Thank you very much. Muito obrigada. Muito obrigada por chegarem mais cedo do almoço. Eu sei que é um programa bastante extenso. Eu gostei muito da discussão da primeira sessão, porque essa relação entre dados e o material está no cerne do meu trabalho nos últimos 10 anos. E eu vou começar com o histórico que levou a esse projeto. O projeto que vocês podem ver aqui. E estou muito feliz de ter sido convidado, muito grato, é uma excelente experiência. Então, a cidade de Stuttgart, na Alemanha, é uma cidade rica, mas também bastante poluída. É um centro industrial, de uma indústria de veículos, não é, em particular, uma cidade bonita, mas... E, claro, né, as residências estão chateadas com a poluição, é uma questão de controvérsia pública. O governo da cidade está tentando medir a poluição do ar. Eles têm uma série de medidas com centros de medição, eles partilham os dados com os cidadãos, mas isso não conseguiu resolver a questão. Muitos grupos de cidadãos dizem que as estações que medem a qualidade de ar estão localizadas nos lugares errados. Elas não capturam o que está acontecendo e não representam o que as pessoas estão expostas. Então, em resposta, eles criaram suas próprias redes de medição. Não parece um sensor de qualidade de ar, mas eu tenho aqui um também que eu construí por mim mesmo. É muito fácil, muito barato. É algo que muitas pessoas estão fazendo e eles criaram essa rede que cobre muitos lugares que os sensores oficiais não cobrem. Entretanto, a controvérsia não terminou aqui, porque agora a cidade diz que esse não é um método científico de medir. Então, a gente vai e volta nessa questão. Temos idas e vindas nos acontecimentos e converge sobre detalhes de coleta de dados, onde a gente coloca o material, etc. Luiz falou sobre uma história essa manhã, quando ele falou sobre o motorista do Uber que disse que não acreditava nas mudanças climáticas. Ele falou, venha então à exibição que a gente vai mostrar para você. E ele falou, não acredito nos dados. Eu acho que essa é a questão.
As polêmicas públicas não são em torno da interpretação dos dados, mas sobre a coleta de dados. Então, é um problema fundamental. E também uma questão da existência numérica, porque se os dados e a sua origem estão sendo contestados, então a visualização não nos ajuda. Aqui é como eu vejo o problema. A visualização de dados só pode iniciar uma vez que você tem os dados. Mas, assim que a gente tem um conjunto de dados, todas as dificuldades e problemas que são parte de gerar os dados de um fenômeno material tendem a ser esquecidos. Então, na análise de dados e na visualização de dados, se a gente está só se movendo dentro desse círculo vermelho, que é um espaço da representação simbólica, porque a maneira como a gente vê os dados são descrições da realidade. Nós estamos começando com os dados, nós estamos analisando os dados para então interpretar o fenômeno que está desconectado, porque a gente não tem acesso ao fenômeno. E isso leva às questões que eu descrevi. E uma das minhas motivações para escrever o livro sobre design autográfico, sobre o qual vou falar, é que eu notei que depois de muitos anos nos quais os ativistas e os cientistas e os cidadãos estamos tentando com a análise de dados, a sua visualização e todas as tecnologias, a gente vê uma série de práticas que usam métodos analógicos. E eu fiquei pensando por que era assim. Eu quero dar um exemplo muito simples de aplicativos de pedestres em Nova York, em que eles estão tentando reivindicar o espaço dos automóveis. E o que eles estão fazendo é que, depois de uma tempestade de neve, eles saem e tiram fotos dos rastros na neve. E então, eles estão partilhando imagens como essas no Twitter e outros locais em que eles se inscrevem. Então, eles mostram: nenhum carro passou por essa parte aqui, nesse cantinho. Então, esse local poderia ser um local de pedestre, não precisa ser uma rua. Então, eles estão fazendo toda essa marcação e as cidades estão usando isso, estão resgatando esses espaços baseados nessas propostas. Então, o que é interessante aqui, no que aconteceu, é que esses grupos de defesa, eles sabem exatamente as representações e os módulos que os planejadores de transporte estão usando. Eles conhecem os softwares, mas não estão usando porque isso significaria adotar a representação dos especialistas que, no final das contas, estão sempre sendo os responsáveis. Então, olha, sua análise não está sendo boa o suficiente. Há muitas maneiras de você desconsiderar aquilo. O que eles estão fazendo, na verdade, é inverter o processo, mostrando os rastros e pedindo aos especialistas: vocês podem explicar o que está acontecendo aqui? Então, os especialistas têm que deixar aquele espaço onde eles têm a representação profissional e eles têm que se engajar nessa materialidade básica do fenômeno sobre a qual estamos conversando. Então, é aqui que o design autográfico entra em cena como um contramodelo para visualização, onde você começa com o fenômeno e você observa como o fenômeno é capturado em dados, de tal maneira que você possa entender a análise. Então, é uma responsabilização sensorial, é uma espécie de abordagem desse tipo. E há um conceito de dados diferentes aqui, porque os dados já não são vistos como descrições ou representações. Agora, os dados são tratados como traços materiais. Então, na visualização, a gente tem módulos conceituais de todos os passos. E eu tenho aqui
para o design autográfico. A gente tem diferentes partes. A gente começa focando no fenômeno. Você estuda e você vai para o segundo estágio, você então faz a sintonização com os dados. Aqui é um exemplo de como funciona. Aqui é uma forma mais básica da visualização autográfica. Aqui é um dispositivo de medida científica do século XVIII. O propósito é você medir o quão azul está o céu. Então, é uma escala de cores na borda. Você segura na direção do céu e você mede a escala. Seria uma operação mais básica de design autográfico. Você está simplesmente colocando uma moldura no problema e basta você escolher o tom de azul no foco e você já visualiza o fenômeno, sem fazer mais nada. Mas tem uma segunda parte, que é o que eu chamo de codificar. Você adiciona essa escala de cores e você dá uma maneira, então, de traduzir isso em dados e números. Você basicamente sai do tom de azul até o número. Então, se você pensa nesse outro exemplo simples, você tem coisas diferentes e você tem aqui esse formato cônico desse medidor de vento, que é o aspecto em que você sintoniza, porque o vento aqui não está visível, só é visível pelas coisas que ele move. Então você tem que colocar o vento dentro de outra coisa. Então você está juntando o vento com algo físico. Então você tem essa biruta, por exemplo, que mostra a velocidade do vento. Você tem um número correspondente a isso, de tal maneira que a visualização aqui é um dispositivo de medida, de medição. Você gera os dados a partir da visualização. Então, aqui é um outro exemplo de design autográfico. Vou falar sobre o projeto que está sendo exibido aqui. Eu estava trabalhando com esse grupo de ciência cidadã que eu comentei antes. E a gente tinha essa questão que os sensores que provinham dados que não tinham interesse mínimo, que no final das contas não correspondiam ao que a gente tinha expectativas. Então, esses sensores estavam localizados em locais em que não eram apropriados. Então, a gente criou essas intervenções. A ideia é que a matéria de poluição é visível uma vez que esteja agregada. Então, esse é um método de gravidade para medir a poluição. Você tem um filtro que coleta o pó. Então, você coloca numa escala e, basicamente, é o peso do pó que é a medida oficial da poluição. Então, você pode dizer, pode ter outras variáveis relevantes para além do peso, mas esse método aqui, em particular, é que é utilizado. Então, é claro, nós também vemos a poeira, porque a cidade está toda coberta de poeira. E às vezes a gente não vê simplesmente porque não tem nada para comparar. Então aqui é uma foto histórica, onde você vê a cor real do edifício, quando está limpo. Então, essa foi a ideia com a qual conversamos. A gente criou esse grafite reverso, para dar uma espécie de legenda de um mapa, né, para estimar qual material está sendo acumulado nesse padrão da superfície. É um processo bem satisfatório você usar essa lavadora de pressão. A gente fez isso em diversos locais na cidade, onde os sensores estão localizados, e há também
um website que tira os dados ao vivo dos locais e contextualiza essas fotos. Infelizmente aqui já não está ao vivo, porque a gente teve que fazer algumas mudanças, mas basicamente a conclusão aqui é que a crítica óbvia é que você diria, bom, isso aqui que você está vendo na parede é poeira, mas não necessariamente é poluição. Você tem outras coisas acumuladas ali. É verdade, mas é exatamente a ideia aqui, que você você dê um método de usar essa maneira crítica, porque se você tiver um número, você pode dizer, bom, é só o peso que você está descontando e está sendo espalhado pelos seres humanos. E se você tiver só um número, você não sabe o que está faltando nos dados. E aqui está muito claro quais são as desvantagens. É bem visível e é um convite para as pessoas fazerem uma comparação entre os números que eles obtêm dos sensores da cidade com a sua experiência sensorial, onde eles observam os padrões que, claro, vão mudar ao longo do tempo. Isso é parte da ideia mesmo. Rapidamente eu vou mostrar o segundo projeto nas mesmas linhas, porque as matérias particuladas são fáceis de medir, mas você também tem outros tipos de poluidores que são mais problemáticos, que afetam, por exemplo, o ozônio, por exemplo, afeta os seres humanos e as plantas. Então, aqui, por exemplo, é uma folha de tabaco que mostra os danos do ozônio, que faz esse tipo de sardinhas brancas, né? Como se fossem sardas, em vez de na pele, na folha. É um problema para a agricultura, é claro, de tal maneira que o governo começou a fazer pesquisas usando as plantas de tabaco para visualizar a poluição por ozônio. Então, eu contactei esses laboratórios nacionais e eles têm sementes de referência para essas plantas de tabaco. Tem outras plantas que também são bons indicadores, mas eles usam tabaco porque é rápido e fácil. E a gente tentou fazer algo parecido com um projeto de Poeiro para criar uma espécie de legenda ou mapa na folha da planta. E isso nunca foi feito. Os biólogos expõem a planta como um todo, e não parte da planta. E parece que é bem difícil, porque o ozônio é bem volátil. Então, eu tenho aqui as sementes e essas variantes, uma é resiliente contra o ozônio e outra que é bem sensível. E a gente então construiu esse fumigador que expõe parte da folha ao ozônio, e aí a gente começa a ver essas tatuagens de ozônio diferentes, que é uma espécie de uma legenda, não é? E isso está conectado a essa prática de ciência cidadã para construir essas medições de ozônio, essas hortas de ozônio, em que a gente cultiva essas plantas e a comunidade, então, pode basicamente usar essas plantas para monitorar a poluição do ar. É isso que existe em vários lugares nos Estados Unidos, mas é claro que você precisa de entender como interpretar essa ciência de poluição do ozônio. E é aqui que entram as tatuagens. Aqui é uma instalação pequena em Cambridge, e depois de uma semana, bom, tabaco é uma planta bem resiliente, ela explodiu dessa maneira. Mas acho que vou parar aqui, porque nós não temos muito tempo. Mas eu desenvolvi esse trabalho utilizando esses traços como método para coletar dados. E claro que
Esse design autográfico quer dizer que ele é descritivo, autodescritivo. Se você pensar no autógrafo, é a sua assinatura e a informação relevante da assinatura, e é como se escreve o seu nome. As pessoas sabem como escrever o seu nome, mas os traços dos movimentos involuntários da sua mão, que até você mesmo não tem controle, é muito difícil copiar a assinatura de outra pessoa. Então, o que é interessante sobre a autografia, esse modo de autodescrever-se, são informações relevantes que sempre são incidentais, nem sempre a informação que é coletada deliberadamente, mas sim coisas adicionais que vêm com ela, que vêm como instrumento de medida e se descreve dentro dos dados. E é esse tipo de coisa, essa ideia forense, que é bastante interessante para mim. Eu estava conversando com o David durante o almoço, essa diferença da abordagem científica sobre a generalização, mas essa abordagem forense é individualização, como uma coisa é diferente de todo o resto no mundo. E é o oposto de generalização. E é mais ou menos isso o que quer dizer esse fenômeno autográfico. E se você tiver interesse, hoje também é o dia do meu podcast com Sean Schwabes. É no PolicyViz, o podcast dentro do site PolicyViz. Muito obrigada, professor. Vamos chamar agora a professora Doris para apresentar o trabalho. Aí depois então, a gente vai partir para as perguntas, tá? Obrigada a todos. Enquanto eu estava ouvindo o Dietmar falando, eu estava pensando o quanto tem sido rico para a gente que está aqui, essa convivência, né, e o quanto eu tenho aprendido, né, nessas, às vezes, conversas informais, e hoje, especialmente, porque eu sinto que, quando a gente vai falar, a gente está somando um pouco o que os outros falaram antes, né? Bom, meu nome é Doris Kosminski, eu sou professora da UFRJ, do curso de graduação em Comunicação Visual e Design, tem alguns alunos aqui, poucos formados por lá, e dos programas de pós-graduação em Design e pós-graduação em Artes Visuais. E eu vou falar principalmente sobre o trabalho Gestagrama, Paisagens da Desigualdade, que foi feito com os professores Cláudio Esperança, da UFRJ, e a professora Jimene Laramendi, que está aqui, da Fiocruz. E é a consequência de um trabalho muito maior, de um projeto muito maior de 2 anos, que foi o projeto Amplia Saúde. E eu vou discutir o uso dos mesmos dados para o projeto Amplia Saúde, que era um projeto voltado para a tomada de decisões, e o projeto Gestagrama, que é relacionado... É um projeto artístico, né, voltado para o engajamento do público. Então, é uma abordagem diferente. O projeto Amplia Saúde, ele aborda a relação entre saúde materna, neonatal e poluição. E por que eu botei aquela interrogação? Porque a gente começou esse projeto com uma visão de que a gente seria capaz de mapear a poluição no resultado de uma gestação. Ou seja, a gente iria conseguir observar o que acontece com
uma mulher grávida que vive em um local poluído e tem um bebê nessas condições, comparado, talvez, com uma mãe que viveu num local onde não tinha essa poluição, ou, né, não teria essa influência. E a gente, na pesquisa inicial que a gente fez, né, com a Rimena e um outro profissional da saúde que estava presente no projeto, o principal indicador levantado era o baixo peso do neném. Então, em princípio, uma mulher grávida que permaneceu num lugar poluído, a principal evidência seria a criança nascer com um peso mais baixo do que se esperava. E fiz alguma bobagem aqui. Esse é o projeto Amplia Saúde. Ele resultou em 2 dashboards. Um onde você localiza, ele não funciona muito bem, ele não foi projetado para mobile. E tem a ideia é que tem um mapa onde você coloca que tipo de município você quer localizar, algumas características, e na segunda janela você compara os fatores ligados à maternidade, né? Bom, eu vou falar mais dele, tá? Mas a questão é que a gente achou que, quando chegasse lá, a gente poderia partir para encontrar os insights. E exatamente isso não aconteceu dessa maneira como a gente pensou. E a gente encontrou uma série de desafios, né? Primeiro desafio, a gente estava trabalhando com dados secundários. O que quer dizer isso? A gente não consegue dizer que aquela mãe que nasceu com o bebê muito abaixo do peso, ela sofreu essa incidência da poluição, separar esses fatores, porque a gente não tem acesso a essa mãe específica. A gente tem acesso a um grupo de mães e, principalmente, de crianças nascidas a cada dia, e o peso dessas crianças, e uma série de dados sobre esses nascimentos, mas não exatamente, especificamente, que a gente possa separar. A segunda questão é que no Brasil, a gente tem 2,5 milhões de nascidos por ano, né? Em mais de 5.700 municípios, que são imensamente variados, inclusive variados dentro deles, né? Como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem características diferentes dentro dela, São Paulo e outras cidades. E cidades menores têm características específicas, né? E um exemplo grande, assim, porque, quando a gente começou a trabalhar isso, a gente começou a ter contato com pessoas que trabalhavam nessa área no Brasil inteiro, principalmente por causa do patrocínio, né? E a gente viu que, em São Paulo, tem uma epidemia de gravidez, parto antecipado. Como é? Não prematuro, que não é... Cesárea, essa palavra, cesárea. E aí as crianças nascem com baixo peso, só porque elas nascem antes do tempo que elas deveriam nascer, por exemplo, né? Então, a gente foi vendo inúmeros fatores que, às vezes, acontecem numa cidade, mas não acontecem na outra. Além de tudo, os dados são heterogêneos, são coletados, embora no Brasil a gente tenha uma plataforma de saúde, né? Os dados são coletados de forma diferente. As agregações são diferentes, e, principalmente, no que tange à poluição, né, que é o que o Dietmar estava falando, do PM2.5, que a gente chama material particulado 2.5, que é um dos componentes da poluição aérea, né? E a maioria dos municípios fazem essa medida de poluição 4 vezes ao dia, mas nem todos os municípios fazem essa medida dessa forma. Então, assim, a gente foi encontrando vários complicadores, sem contar as variações da localização, por exemplo, e a influência de ventos, de queimada. Por exemplo, às vezes tem um município que ele não tem uma queimada perto, mas a poluição é trazida de outra região, às vezes muito longe.
Então, você vai somando, são muitas coisas difíceis de você medir, né? Mas, enfim, aí a gente ficou bastante tempo tentando entender esses dados com esquetes manuais, com esquetes de programa, né? E fizemos alguns testes, né, com designers, com pessoas da área de saúde, para ver a efetividade desse trabalho. E essas são as chamadas trilhas exploratórias, que vão dentro, onde você compara vários municípios com esses gráficos e você escolhe o tipo de nascimento, as características da mãe, e pode comparar tudo com tudo. O que, por um lado, é muito legal, mas, por outro lugar, complica, porque você pode ficar a vida inteira também comparando tudo com tudo, né? Bom, aí a gente, para essa exposição, a gente resolveu utilizar os mesmos dados que a gente tinha levantado e trabalhado, mas com uma outra proposta, uma proposta de engajamento e não voltada para se tomar decisão a partir dela. Não é o foco dessa obra. Então, esse é o gestagrama, que ele está lá embaixo. Acabou que eu não trouxe aqui com animação. Aqui a gente tem, primeiro, nesse lado direito, né, a gente tem uma lista de municípios que é um ranking do mais poluído para o menos poluído. E o que está em destaque é o município que está sendo avaliado aqui para essa semana. E, inclusive, a poluição ela varia ao longo do ano, né? Quem tem problema alérgico sabe que no inverno ela é pior, mas, às vezes, tem semanas que, dentro do inverno, ela pode estar melhor. Enfim. E esses pontos amarelos eles são uma proporção desse material particulado da poluição. E aqui embaixo a gente tem um gráfico que tem como objetivo comparar o que é mais evidente para o que a gente encontrou como mais influente característica da mãe sobre o baixo peso dos recém-nascidos, né? Que é o número de exames pré-natais, de 3 para baixo. Ou seja, uma mãe que tem menos de 3 exames pré-natais, naturalmente, não, né? Mas ela tende a ter um bebê que vai nascer mais magrinho, com peso mais baixo, do que simplesmente se ela tivesse feito os exames. E tem outros fatores também que influenciam. O vínculo conjugal, não é se ela é casada ou não, mas se ela tem um companheiro, por exemplo, né? Então, a gente fez esse gráfico de barras curvas, né? Onde o máximo dessa curva seria 25%, para mostrar o percentual de influência para esse município nessa determinada semana, a partir desses diversos fatores, né? E aqui embaixo, né, o que a gente vê aqui é o mesmo que está se repetindo naquela linha cinza de dentro do bebê. E a animação ela vai sorteando, né, de uma forma randômica o município e passa algumas cidades um tempo e vai passando para outro município. Então, eu trouxe alguns aqui, apenas para a gente dar uma olhada na variedade, né? Nesse caso, a influência maior é a idade da mãe, que é mãe muito jovem ou mãe acima de 40, também influencia nesse peso do bebê. Então, tem vários exemplos. Então, assim, como uma conclusão, né, um pouco, a ideia de usar os mesmos dados, né, e a gente podia infinitamente continuar trabalhando sobre esses dados, pela enorme possibilidade que a gente tem, né. Nesse caso específico do gestagrama, a ideia foi tentar usar o maior número possível de dados, mas
não tão abertas como era no projeto Amplia Saúde. Mas, enfim, tem um monte de outras possibilidades, né? E, esteticamente, a gente buscou, né, quando trouxe essa imagem do bebê, um modelo, né, gráfico do bebê, era passar um pouco a questão do bebê em formação, né, do bebê que está dentro da mãe, dentro desse ambiente externo, e como isso tudo vai influenciar o início da vida dele, né? Não que o fato dele nascer com baixo peso seja uma coisa que vai marcar profundamente, mas, enfim, é um início que é mapeado que não é o melhor possível. Bom, basicamente é isso, e muito obrigada a todos. Obrigada, Doris. Bom, a gente vai dar agora prosseguimento às perguntas. Acho que seria bom que vocês viessem agora aqui para a mesa, né? Quem quiser fazer uma pergunta, pode, por favor, sinalizar, que a gente leva o microfone até. Vou começar aqui com uma pergunta só para esquentar os motores da plateia. Tá? Vou começar perguntando para a professora Doris, depois para o professor Dietmar, né? No seu trabalho, Doris, tá? Como é que você vê, né? Porque esse trabalho, do trabalho, no caso da Doris falando, né? Ele tem uma perspectiva bem design funcional para que técnicos possam avaliar realmente e relacionar dados muito importantes, né, sobre as questões neonatais e não só a poluição. Aqui ela trouxe uma parte, uma derivação de um projeto maior que tem essa pegada, digamos, mais artística dentro de um museu e que busca sensibilizar justamente, né, o público. Aí eu pergunto aqui, né, como é que você vê esse equilíbrio, né, entre estética, poética e funcionalidade na representação de dados, né, e de que maneira você acha que a arte pode potencializar o impacto e a compreensão dessas informações, né, críticas pelo público? Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho assim que a gente tem o ponto de partida é para quem a gente está fazendo esse trabalho, né? No caso do projeto inicial Amplia Saúde, tinha muito claro, era um público definido, muito claro. No caso de um trabalho que vai ser exposto, é um público muito amplo e restrito, né? Então, qualquer pessoa pode entrar aqui, é gratuito, e olhar. Então, é importante que tenha uma imagem atraente, que fale para as pessoas, que não seja tão técnico, embora eu acho que a gente tenha mantido alguns elementos técnicos, né, de gráfico. Mas, por exemplo, o gráfico de linha de baixo ele ficou meio uma cadeia de montanha. Então, eu acho que quem não quiser olhar profundamente os números, né, pode viajar também naquela região montanhosa, né? Então, eu acredito que a arte ela oferece esse potencial da gente trazer ou ressaltar dimensões que muitas vezes estão ocultas ou inacessíveis quando você faz trabalhos mais técnicos ou voltados para um público mais especializado, né? Que é o caso. E eu acho que a poética ela acontece nesse fazer, né? Um pouco como o Luiz estava falando da viagem dele ali de manhã, de colar a letrinha, tal. Então, quando você vai experimentando as cores dessa montanha, que é um gráfico, quando você vai brincando com o corpo desse bebê, a velocidade, né, do giro dele, né? Isso tudo são os experimentos dentro dessa poética, na busca por essa poética, eu acho. Obrigada pela pergunta. Bom, professor Dietmar, eu, a princípio, tinha pensado em perguntar várias outras coisas, mas a sua própria apresentação tirou algumas dúvidas, né? Primeiro, eu gostei muito desse conceito do design autográfico, e eu até perguntei, você cunhou esse conceito, né? Essa é uma primeira pergunta, né? Agora, a outra, ela vem completamente curiosidade poética, digamos, né? Quando você resolve, né,
ir para a rua, fazer um grafite na rua, né? O teu trabalho ele é um grafite, né? E você usa a técnica do grafite, né? Ao contrário, você inverte, né? Porque o grafiteiro ele acrescenta uma camada de tinta e você, ao contrário, você vai retirar essa camada de poeira e conseguir obter dali um desenho, né? E, com isso, a gente tem, digamos, uma outra intenção, que é a medição, digamos que seria o aspecto mais funcional e design do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante, porque uma das críticas, né, que eu me lembro que se faz aos artistas da utilização de dados, e aos artistas de maneira geral, né, é a arbitrariedade da escolha da representação visual do suporte, né? Porque, digamos, a visualização de dados ela oferece tantas possibilidades, por que você vai escolher uma para representar o trabalho, né? E, no seu caso, foi intensamente poético, né? Porque você vai e usa exatamente a mesma ferramenta do artista de rua, né? Eu queria saber até que ponto isso foi elaborado, até que ponto aconteceu, como é que se deu essa construção do trabalho, que, para mim, teve um impacto muito forte. Oh, thank you. This is very kind of you to say. Foi Maybe muito I'm going to gentil start falar with the isso. Eu vou começar second com a question segunda first, because it pergunta, connects to the porque isso previous conecta à discussão anterior sobre a estética. É útil pensar sobre a estética no seu senso original do termo. Estésis, que seria um insight que vem das percepções sensoriais. Então, a experiência estética é uma espécie de insight. E isso se conecta a essa ideia de quando você, de repente, vê um padrão, o padrão da poeira que foi limpa. De um lado, há um momento estético, mas também é uma forma de medida, porque você vê um contraste, diferenças entre o que estava lá antes e o que chegou depois. Então, o grafite reverso é usado em pessoas que fazem protestos nesse sentido tático, porque não é vandalismo, porque você está limpando, você não está adicionando tinta. É claro que há uma linha tênue, porque você ainda está botando a sua declaração para o público e os cidadãos têm que responder aquilo, mas não é uma técnica que eu inventei, já tem sido utilizada nessa tradição por um tempo. E a ideia de que você pode tornar visível a poluição da cidade através disso sempre esteve como uma conotação conectada a esses projetos. Sobre a primeira pergunta do design autográfico, é um termo antigo, e eu não consegui falar sobre isso na apresentação, mas na segunda metade do século XIX, uma das metáforas epistêmicas dos artefatos que talvez tenha sido influenciada por fotógrafos ou por diagnósticos médicos, quando as pessoas começaram a prestar atenção aos sintomas. Então, foi algo muito presente no século XIX e no início do século XX. Se você olhar no Google, as palavras-chave que há nos livros, você vai ver que há um pico de instrumentos autográficos ou instrumentos de autoinscrição, estão em algum lugar nesse termo no século XX. E também eram padrões de instrumentos autográficos que escreviam uma linha num gráfico, por exemplo. E então, mais tarde, nos anos 60, Nelson Goodman usou esse termo autográfico versus holográfico para você distinguir artes em que você tinha uma origem de artes que basicamente criavam uma pontuação,
na verdade, uma composição, né, uma composição musical que você pode interpretar de maneiras diferentes, então, enquanto a pintura seria uma forma de arte autográfica e tem outras que são holográficas. Então, esse termo emergiu aí também, nesse momento. Então, mais tarde, quase não foi utilizado. Os estudos de mídia sobre métodos forenses, com essa referência. Então, achei que era um termo muito útil de você retomar, porque estava esquecido, não é? Tem uma história mais complicada, porque no começo a gente tinha um outro nome, que era o Index Design, mas eu queria criar algo diferente para falar sobre essa mesma estrutura. Agora gostaríamos da plateia, se tem alguma pergunta, por favor. Estão todos tímidos? So I feel like somehow this conference is a little bit about the crossing of boundaries. I talked a lot about the fact that Pouco how de cruzar we're using the fronteiras. Eu tool of falei arts to sobre a actually gente kind of reflect science. And what was usar amazing, uma ciência reflexiva. E, Doris, no seu trabalho, você tentou lidar com uma questão científica muito difícil a partir do design. Então, sendo claros, quando você tem um problema como a maneira como as crianças elas têm um nascimento precoce, isso exige de você muitos dados. E até nos laboratórios você pode coletar tantos dados, mas estabelecer as causas não é tão óbvio. Então é uma questão muito desafiadora. Então estou pensando aqui, como é que você pensa quando você processa esse problema? Você pensa como vai ser difícil? De certa maneira, você pensou que você poderia lidar com aquilo? Ou estaria ok você não conseguir uma resposta e ter somente o aspecto do design? Qual era a sua ambição quando você começou com a ciência? Como um cientista que vai falar agora, consegui? Ótima pergunta. Primeiramente, nós decidimos não usar estatística. Foi o nosso objetivo. A gente queria fazer de uma maneira visual, simplesmente. Então, nós propusemos esse projeto e foi aceita. Então, a gente não achou que era possível chegar a essa resposta tão facilmente. Mas toda a equipe levou cerca de 6 meses para entender os dados. Foi um trabalho muito complexo. E eu tinha sentimentos discrepantes, porque às vezes algumas vezes eu achava que eu ficava muito triste e achava que a gente tinha que ter uma resposta, né? E outras vezes eu pensava, ciência é um pouco assim também, né? O que é estranho é realmente fazer ciência a partir do design e não utilizar as ferramentas que normalmente se utilizariam. Mas foi um desafio e eu acho que a gente aprendeu bastante nesse processo. Primeiro, toda a questão da convivência interdisciplinar com o grupo. E, quando a gente finalmente apresentou o trabalho para um grupo que seriam os tomadores de decisão, né, na verdade, os técnicos que dariam esse suporte, a parte de poluição realmente eles não utilizaram, mas o conteúdo dos dados eles acharam muito relevantes pela forma como a gente conseguiu juntar, disponibilizar, era alguma coisa que ninguém tinha feito. Então, isso já foi, para a gente, já foi bacana. É isso.
Alguém mais com alguma pergunta? Tem que levar. Olá. Uma pergunta que talvez possa ser para os dois, mas eu percebi que os dois trabalhos têm uma vida independente do museu, né? Um trabalha para estar na rua, né? E o outro também está numa plataforma web. E eu queria saber de vocês qual foi a maior dificuldade na escolha, né, de trazer a obra para dentro do espaço expositivo. Qual foi o privilégio, né, de determinadas informações para estarem ali? Alguma coisa que pudesse ter sido cortada e dificuldade, enfim, saber como foi a experiência dessa tradução para dentro do museu das obras. Yeah, I mean, of course, Que public art is always a very arte difficult pública é to, algo muito difícil de exibir num contexto de museu, especialmente com grafites e artes urbanas. É ainda mais difícil, porque a ideia desse gênero é ser invisível, e aí, de repente, você faz uma aparição surpresa e você fala, que é isso? Mas você não sabe, não tem uma explicação. Não há um contexto. É isso que é a beleza da coisa, né? Então, é muito difícil. Na exibição original na Alemanha, foi muito difícil dar as explicações e o contexto, e a única maneira de fazer isso é fazendo um tour e visitando e falando sobre isso. Então, você tem que continuar dentro daquela estrutura performativa, em vez de você entrar simplesmente na estrutura de apresentação. Eu acho que essa é uma dificuldade. Aqui foi ótimo, porque todos estávamos trabalhando juntos, a equipe de curadores escolheu também as partes, e também tínhamos a arte na universidade com os alunos. E eu também não quero ser muito didático, porque eu acho que uma coisa importante sobre a arte é que ela não responde a todas as perguntas. É como é, né? Vou seguir um pouco de onde o Dietmar deixou. Eu acho que na arte a gente sempre tem dúvida, né, dessa questão, quando você está trabalhando com dados, né? Até onde você vai, né? Por exemplo, com uma legenda, você coloca uma legenda de forma muito clara ou você deixa um espaço para a pessoa ter dúvida, né? Sempre é algo que fica na minha cabeça, né? Então, por exemplo, no caso da gente, do Gestagrama, eu tive dúvida se colocaria uma legenda na exposição, como a gente colocou ali, tem uma legenda discreta, né? Mas eu vi que a maior parte das pessoas elas viam, né? As letras propositalmente não são letras grandes, nem são letras com a super legibilidade, justamente para, né, criar um pouco ali de espaço para esse avançar ou não. Mas eu vi que a maioria das pessoas elas nem olham a legenda e está tudo ali bastante claro, à exceção das bolinhas de poluição, que várias pessoas vieram me perguntar, inclusive os monitores que estão lá vieram perguntar. Mas eu achei bacana, então eu achei que talvez tenha alcançado essa proporção, né, para estar dentro do museu, né, de uma exposição. É curioso, porque a gente até ficou conversando sobre isso, né? Até que ponto, olhando os trabalhos, seria fundamental ou não ter tantas informações adicionais, né?
porque, como é uma visualização de dados, né, há aquela intenção de entender o que aqueles dados estão trazendo. Eu acho que tem dois momentos. Assim, vou responder mesmo não sendo uma visualizadora de dados, nem tendo participado da exposição. Mas eu acho que são dois momentos. Né? A gente encontra um momento que é o momento da contemplação, né? que por si só já é muito interessante quando ela acontece, né? e dos vínculos que o público possa fazer. Tá? Mas é muito forte também quando os dados reforçam a poética. Eu acho que essa é que, digamos, é algo que é muito interessante no trabalho de visualização de dados, é quando tem efetivamente os dados reforçando uma poética que a pessoa percebe, mesmo antes de entender o que esses dados diz. Né? Então, acho que são coisas que acontecem mesmo no trabalho, não necessariamente dentro da visualização, mas eu acho que a visualização ela tem essa particularidade aí, porque a gente sabe que tem uma história ali, né? Tem uma história maior do que a gente imagina, todo o trabalho tem, mas, enfim, tem muitas similitudes. Bom, mais alguém, gente? Ficou escuro. Oi. Na verdade, a minha pergunta é para o Dietmar. Na verdade, é mais uma curiosidade, assim, porque naquela chapa que você usou como stencil para fazer, né, a limpeza, você poderia ter colocado qualquer coisa. Você poderia ter feito um desenho, colocado uma frase, colocado um emoji, mas você chegou naquele desenho que é circular. Assim, não é nem muito porquê, mas como que você chegou nele? Thank you for asking that question. Yeah. So yeah, I didn't explain this. Eu não expliquei isso, mas This is a reference. é uma referência à maneira como as matérias particuladas são medidas com o método de gravidade. Às vezes você tem uma faixinha de um filtro de fibra ótica, como um projetor de filmes, coleta a poeira enquanto está no mesmo lugar. Então, você tem essas formas que parecem com o padrão que eu mostrei para vocês, que coletam diferentes intensidades. Então, mostra a exposição à poeira de maneira diferente. O motivo pelo qual eu tinha esse padrão é por causa da dimensão temporal. Eu queria que uma parte do padrão fosse mais intricada, de tal maneira que desaparecesse mais rápido, e outro, um círculo inteiro, que seria maior e mais visível. Então, depende mais de como ela vai desvanecendo. Você vê aquele padrão desvanecendo, e aí você tem essa escolha ao observar. É para o Dietmar também. Eu tenho, na verdade, duas curiosidades também. A primeira delas é sobre por que você descartou a abordagem de semiótica quando você estava falando sobre o conceito, né, que você estabeleceu. E uma outra que você comentou durante a sua fala, mas persiste ainda uma curiosidade minha, sobre a efemeridade, né, desse processo seu. Porque eu fiquei pensando aqui que dados, pelo menos para mim, remete um pouco de uma persistência, né? De algo que vai ser arquivado e utilizado e tal, e o seu processo parece que tem... Não sei como é que você falou sobre isso, mas se você puder acrescentar mais algo, eu gostaria de saber também. The second, I couldn't really understand the second part of the question. I will answer. Eu não consegui entender a segunda parte da pergunta. Você pode repetir a segunda, por favor, da efemeridade das perguntas? Processo efêmero. E dados eu entendo como algo persistente, não efêmero, basicamente. Okay, got it. Yeah. Okay, so about the semiotic approach. I mean, of course, this is now. Sobre a abordagem semiótica, não é sobre estar envolvidos, estaríamos entrando num buraco de coelho
Mas quais são as questões com a semiótica? Claro que é um grande campo. Quando você pensa em semiótica, a maioria dos cientistas acredita em semiótica como língua, como linguagem. Então, isso tudo tem uma estrutura de conceito linguístico, de conceito textual e, por fim, a mente humana. E esse conceito autográfico é mais básico. É sobre as interações no mundo e não necessariamente precisa levar a perguntas sobre linguagem. Claro que quando começamos a interpretar, aí sim chegamos à língua, à linguagem, semiótica, mas nós começamos um pouco mais baixo do que isso. Sei que também há outras interpretações semióticas que eliminam um pouco essa metáfora linguística ou descartam essa metáfora linguística, mas na verdade foi uma reação ao design que tem essa visão de semiótica com símbolos, ícones, índices, e eu queria me afastar desta visão. Com relação aos dados efêmeros, é uma pergunta interessante, pois muitos dados não representam nada. Isso também é muito efêmero. E se você pensa no que está acontecendo dentro de um processo, um CPU, por exemplo, você tem um buffer, você tem várias coisas diferentes, intermediários em termos de dados, mas que não têm nenhuma referência com o mundo. Aparecem brevemente e depois desaparecem novamente. Então, eu poderia dizer que a maioria dos dados, de fato, é efêmero, a menos que nós demos a importância correta a esse dado. Isso é uma descrição de alguma coisa, então nós queremos preservar. É uma coisa que geralmente nós não conseguimos fazer, como o Laszlo explicou. Mas sim, com certeza é uma pergunta-chave muito importante. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém? Vocês gostariam de terminar falando mais alguma coisa? Thank you very much. It was really great. Oi. Ah, sim. Obrigada. Eu acho interessante essa conversação, essa reflexão sobre os dados, né? Foi trazido também a mesma história que o Luiz trouxe hoje de manhã sobre acreditar nesses dados. E também sobre, agora, o Laszlo também falou sobre os dados, as tecnologias mudando tão rápido que você tinha já não tem mais, né? Essa parte da efemeridade também são efêmeras, essas tecnologias. Hoje em dia já tudo é atualizado tão rapidamente e muda tão rapidamente que já se perde aquilo. E por outra parte, eu sou da área da saúde humana, e a gente tem na nossa área a gente se prende, né? É um apego que temos aos dados, como aquilo que é ouro, e os dados, a gente coleta informações, a gente faz trabalhos de campo, e aqueles são os meus dados que eu coletei com tanto esforço, né? Com tanto recurso investido. Por exemplo, eu trabalho na assistência, os blocos de parafina que são devem ser guardados em coleções por mais de 20 anos. E o que a gente faz com esses blocos? A gente não quer se desprender desses blocos, porque em algum momento podem trazer informações.
mais informações a gente pode, com as novas tecnologias, a gente pode vir no futuro alcançar mais informações que antigamente não conseguíamos, né? Então, é um movimento de dados, de como a gente trabalha esses dados, e eu acho que isso, na linha que ele trazia, né, que o dado ser uma coisa não efêmera, né, de ser realmente alguma coisa que persiste, eu acho que isso está relacionado com o nosso apego àquele dado, né, e a capacidade que aquele dado tem de nos dar informação, conhecimento, e de transmitir alguma coisa, né? Como a Bárbara falava ontem, de nos fazer sentir. Eu acho que aí está o papel do artista, ou também o cientista de dados, né? Do visualizador. E aí que dessa forma, né, eu trago isso porque os dados do Amplia Saúde nos trouxeram muitos desafios, né? E não só para nós, trazem no geral, né, para a saúde pública, a qualidade daqueles dados, a quantidade, é o desafio do Big Data. E é uma coisa também que você traz, uma coisa efêmera, a poluição, a gente vê que, por exemplo, os dois trabalhos, né, trabalham com falam na poluição, e que ela flutua, varia, muda de acordo com o vento, a chuva, a umidade, tantos fatores, mas a gente pode igual transmitir isso através de uma obra artística ou de uma visualização de dados. Obrigada. Obrigada, Ximena. Bom, então a gente encerra aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que, então, encerramos aqui o debate. Agradeço muito a todos pela participação.